Bem, no bloco anterior, nós estávamos falando sobre essa questão do impacto da tecnologia. Precisamos agora contextualizar um pouco como é que, ou, em outras palavras, em que lugar, em que momento que surge essa produção contracultural aos sistemas de comunicações oficiais. Eu queria lembrar de um livro. A Viviane Forestier, em 1997, ela lançou um livro chamado O Horror Econômico. Nesse livro, ela falava um pouco dessa mudança de capital, ou no capital. Então, o capital se tornava cada vez mais volátil. O capital saía de um lugar para ir para outro. E com isso mudava também o conjunto de estruturas das fábricas. Esse conjunto de estruturas das fábricas já vem mudando um pouco antes. Então, se vocês atentarem um pouco, nós vamos nos lembrar da robótica, né? Ou daquilo que se chamou de reengenharia de produção. A reengenharia de produção incluía não apenas o uso da robótica, mas uma nova noção de produção de mercadoria, ou a produção por demanda, onde a ideia de estoque e mesmo a ideia de fábrica tão estruturada num lugar, né, começou a se esvair. E começou-se a produzir fábricas que podiam ser montadas e desmontadas em questão de segundos. Da mesma forma, o dinheiro ou o capital, quer dizer, dinheiro e capital não são exatamente as mesmas coisas, porque o capital é exatamente a produção de mais dinheiro a partir do dinheiro. Então, o capital começou a circular de forma mais ágil por todo o mundo na década de 90. Essa década é a década também que vai lá de 79 até quase 2000. É a década do Reagan e do Bush, né, da Margaret Thatcher na Inglaterra, que produziram uma política chamada de neoliberalismo. O neoliberalismo tinha como conceito o conceito de mercado e de Estado mínimo. Então, aquelas ideias que nasceram lá em 1929, em razão do crack, né, da queda da Bolsa de Valores de 1929, com grande impacto sobre a economia mundial, e a partir dali, então, se viu a necessidade de criar-se um estado de bem-estar social ou um estado-providência que garantia aquilo que era chamado de mínimo, né, para a sobrevivência das pessoas. Então, aposentadoria, ou previdência social, segurança, estabilidade no emprego, ou certa estabilidade no emprego, garantias trabalhistas, tudo isso passa por uma reformulação. Essa reformulação vem com uma ideia também de diminuição dos serviços públicos de educação, de saúde, né, para que tudo isso fosse passado para a iniciativa privada. A iniciativa privada implicava também uma visão de propriedade e uma visão de exclusão. Ou seja, quem não tivesse dinheiro
não ia ter acesso a esses bens essenciais. Nesse momento, por volta de 1990, 91, ao mesmo tempo que uma indústria computacional cresce e se desenvolve a partir da IBM, da Apple, né, da Epson, enfim, de várias indústrias, surge também o Minix e depois o Linux em 1991. Com ideias exatamente contrárias uma das outras, né? O Stallman diz num vídeo de que é preciso não associar o software livre com a noção de copyright ou de propriedade. Um exemplo que ele usa é o exemplo do remédio, né? O remédio é uma coisa física, tá? Enquanto o copyright ou copyleft são vinculados ao uso pessoal e não é físico, né? Ou aparentemente não é físico. No entanto, a ideia do Linux ultrapassa em muito, né, a questão do copyleft ou a questão do apenas virtual, quer dizer, o partilhamento de um livro virtual ou de uma música que é possível ter no seu computador para a liberdade pessoal. Para entrar numa outra questão, que é a liberdade em geral, a liberdade sobre todas as coisas. Então, essa contradição nasce junto com um momento da sociedade em que o liberalismo, né, quer dizer, a desconstrução do Estado do bem-estar social, desconstrução da saúde, desconstrução da educação públicas e gratuitas, cresce em todo o mundo, criando uma dificuldade extremamente grande que até hoje, né, se tem a repercussão desse período da história, haja vista a situação hoje de Portugal, da Espanha, da Grécia, do próprio Brasil, né, da Argentina, enfim. Então, é preciso ter a noção de que a globalização é um projeto da burguesia que começa lá com a reengenharia, né? O Marx já tinha dito que o capital precisa se internacionalizar. Quer dizer, a burguesia sendo internacional, né, o produto daquilo que ela almeja também é internacional. Essa internacionalização tem sempre a ideia de diminuir custos, né, e produzir um maior lucro para o proprietário. Se a gente for pensar um pouco como é que se desenvolveu a indústria e como é que se desenvolve a partir desse período os sistemas de comunicação e seus derivados, você vai ver então uma contradição. Veja, se de um lado o Estado quer passar para as empresas privadas todos os meios de comunicação, a telefonia, a televisão, o rádio, enfim, tudo que for possível passar para a iniciativa privada, e aí, portanto, tudo teria um custo, né? Por outro lado, surgem meios de comunicação a partir da revolução tecnológica que vão na contramão disso. Por exemplo, os VoIPs, os e-mails, né? Os grupos de discussão. Né? Nesse sentido, nós temos o IRQ e o ICQ, que são os primeiros chats e VoIPs, né? Ou instant messages, que vão na contramão desse pagamento. Né? Se por um lado, aqui no Brasil, por exemplo, se entregou
toda a atividade telefônica para as empresas privadas. Por outro lado, surgiam sistemas de comunicação que possibilitava a comunicação gratuita. Veja que nós não estamos falando mais apenas de uma questão de comunicação pessoal, mas nós estamos falando da questão da propriedade, né? Da comunicação não ser um atributo de um proprietário, mas poder ser uma garantia de comunicação para todas as pessoas. Esses meios de comunicação, o e-mail, os VoIPs, os grupos de discussão e depois as redes sociais, vão exatamente ter uma noção contrária à noção do liberalismo. Se o liberalismo pensava que a distribuição do conhecimento e da comunicação se dava através de um preço, de um custo, né? E da apropriação dessa comunicação e, portanto, os seus filtros comunicativos, o open source e o software livre e o Linux vinham com outra mensagem. A mensagem era a livre distribuição do conhecimento. Bem, o problema não estava só na questão econômica, né? Embora a questão econômica tenha um papel importante na tensão causada entre o software livre, entre a nova ideia de propriedade que nasce junto com o software livre e os meios econômicos, e os estados existentes, né? Nós vamos ter aí também uma outra questão, que na medida em que as pessoas individualmente passam a ter a capacidade de se comunicar com milhares de outras pessoas, né? Os outros tipos de organizações sociais que faziam o combate ou mesmo produziam o apoio ao Estado ou faziam o combate ao Estado, que passavam sempre por um tipo de associativismo, sindicato, associação de bairro, cooperativas, enfim, que tem como principal fórmula, né, uma organização corporativa, uma organização em volta de si mesmo. Então, o sindicato você tem que ser trabalhador e se filiar, né? Associação de bairro você tem que morar no bairro e se filiar. Tudo isso significa não só uma afiliação pessoal, quer dizer, ser aceito por aquele grupo, né, e querer estar naquele grupo, como também pagar, financiar esse tipo de organização. E, obviamente, essas organizações elas não foram e não são capazes de fazer com que todos participem. E aí também tem uma disputa sobre o conteúdo, né, a produção do conhecimento e a produção da comunicação. Então, pense numa coisa. Antigamente, para você ter uma posição, essa posição tinha que passar pelo filtro de um sindicato. Se você fosse contra, por exemplo, a jornada de trabalho de 8 horas e quisesse uma jornada de trabalho de 4 horas, né? Essa jornada de trabalho, você ia ter que discutir dentro do sindicato, ser aprovado dentro do sindicato, e se não fosse aprovado, um abraço. A sua voz não ia seguir adiante. Isso é um fator extremamente importante de uma mudança significativa que os novos meios de comunicação e particularmente, né, os meios trazidos pelo software livre, né, e pelas iniciativas de comunicação livre para o mundo atual e para o futuro. As análises sociológicas normalmente são feitas a partir, então, de uma ideia de classes e de grupos, que permanecem válidas enquanto existirem classes e grupos.
No entanto, elas são incapazes de lidar, essas ferramentas de análise, de pesquisa, são incapazes de lidar com o indivíduo, com a pessoa que passa a surgir na esfera pública a partir desses novos meios de comunicação. Lembremos que em 1998, quando ninguém esperava, uma reunião da OMC feita em Seattle foi surpreendida com uma manifestação de 500 mil pessoas nos Estados Unidos. Já um pouco antes, lá em 1996 ou 94, não me lembro um pouco da data, na Índia, também numa reunião do OMC, tinha lá 100 mil pessoas protestando de forma surpreendente para os meios de comunicação e para essas organizações tradicionais, ou essas organizações associativas, digamos assim. Como é que foi chamado? Como é que se espalhou a ideia para que se reunisse em Seattle tanta gente? Através do RQ, através de e-mails, através de grupos de discussão. Naquele momento, basicamente, eram libertários e anarquistas que usavam esses meios. Mas isso demonstrou que existia então uma nova forma, uma nova fórmula, um novo modo de intervir na esfera pública. E esse modo não passava nem por partidos políticos e nem pelas organizações mais antigas, ou as organizações associativas, como eu as chamo. Seattle reuniu 500 mil pessoas, mas a partir de Seattle também começou a se criar outros meios de expressão que fizeram ou criaram uma tensão nos meios oficiais de informação. Surgiram os blogs. A importância dos blogs não foi sentida imediatamente, senão com a guerra do Afeganistão e com a guerra do Iraque. O que aconteceu na guerra do Iraque e do Afeganistão? A CNN, as televisões internacionais e mesmo a brasileira davam uma informação codificada, uma informação filtrada sobre o que acontecia no Iraque. Mas os blogs davam relatos diários, né, sobre essa mesma informação de forma inversa. Enquanto se falava que a situação estava sob controle, os blogs demonstravam que realmente não estavam. Enquanto se falava que os Estados Unidos e os aliados tinham um alvo muito específico, os blogs relatavam, né, violência contra a população em geral. Isso criou uma contradição e fez com que os meios de comunicação, pela primeira vez na história, a CNN, a NBC e outras, tiveram que rever as suas posições, né? Os seus filtros, quer dizer, aquilo que ela decidia, tal lá como a música, lembra? Que se decidia que tipo de música que você vai ouvir. Também, no nível das informações, se decidia que tipo de informação eu acho que você deve ter. Os blogs, então, disseram não. Essa informação que você está dando não é uma informação verdadeira. Ou, pelo menos, não é a única. Este foi um dos primeiros embates entre os novos meios e formas de comunicação e os antigos. Bom, mas isso tem uma repercussão. A repercussão, basicamente, é o seguinte. Bem, aquilo que o Estado
queria manter em segredo, ou aquilo que o Estado queria que você não soubesse, ou aquilo que grupos, sejam grupos de esquerda ou de direita, sindicatos ou associações de patrões, não queriam que você tivesse acesso, agora já não era possível. Porque se uma pessoa postasse uma informação, essa informação era partilhada ou lida ou remetida ou enviada por e-mail ou conversada nos grupos de discussões e efetivamente se contrapunha ao segredo das corporações e ao segredo do Estado. Até que chegamos aí a Snowden, né? Chegamos ao Wikileaks, que é uma efetivação mais concentrada dessa luta pela diversidade de informações, né? Porque toda informação passa por um filtro, o filtro de quem informa. Obviamente, quando eu falo aqui a partir da minha noção, mas outra pessoa olhando as mesmas questões históricas vai pensar de outra maneira e pode ter outra interpretação. Mas exatamente contra esse núcleo único de interpretação, gerida ou pelo Estado ou pela sua oposição imediata, que também fazia filtros, é que é rompida. Essa ruptura se dá no momento em que os sistemas de comunicação trazem, os novos sistemas de comunicação trazem essa possibilidade de inserção da voz da pessoa, do pensamento da pessoa. Então, a pessoa realmente existente, como eu cito no livro, na minha tese, na minha dissertação, passa a tensionar, né, os modos de compreensão e análise da vida até aqui. Bem, nós estamos lidando com uma nova forma de apropriação do espaço público. Essa nova forma de apropriação do espaço público hoje ainda é muito nova e, portanto, ainda muito difícil de ter uma teoria certa, uma certeza sobre tais coisas. Tanto Castel como Pierre Levy, como Latour e outros autores, eu mesmo, têm se debruçado para desvelar ou encontrar métodos que sejam capazes de dar conta dessa nova inserção na vida social, que é a inserção da pessoa realmente existente, do indivíduo. E também existe uma outra questão importante, que é o tal do controle. Ora, se por um lado a sociedade de comunicação ou a tecnologia de informação computacional gerou e pode gerar formas e meios de te vigiar, de te controlar, ela também, ao mesmo tempo, exatamente por essa possibilidade trazida pelo Linux e pelo software livre. Quando eu falo isso, você fala, mas como assim trazida? É porque traz um conjunto de ideias e de formas de existência da tecnologia que não seria possível se fosse tudo proprietário. Então você imagina que se fosse tudo proprietário, o Google era pago, o Facebook era pago. Não é? Acontece que essa luta gerou um valor, uma ideia de valor nos meios de computação, nos meios de informações computacionais, que é impossível alguém cobrar, né? Impossível não é, mas
Isso causará extrema revolta e sabe-se lá o que pode acontecer. Então, se criou uma cultura de liberdade e uma cultura de acesso livre. Estas questões, elas implicaram em um monte de outras coisas. Por exemplo, existia uma certa territorialidade. Eu deveria estar num certo território. Em território, eu estou pensando nele de forma ampla, para que eu fizesse parte de uma comunidade. E a comunidade aqui eu estou pensando não no Estado, não na sociedade, mas num grupo que tenha elos, vínculos, interesses. Mas acontece que, antigamente, esses grupos se davam de forma informal e também de forma formal, e muitas vezes através, na forma formal, no estilo de associativismo. Ou seja, no estilo do iluminismo e dos partidos nascidos a partir da Revolução Francesa. Então você se filiava a uma corrente de pensamento e a partir dessa corrente de pensamento que se expressava. Então não havia verdadeiramente a expressão individual, senão dos grandes líderes. Né? Hoje não. Hoje você não precisa se filiar a nada. A sua postura é de aderir. Você adere e critica. Ou seja, você adere, mas se posiciona, fala, critica. O mundo da passividade construída pelas rádios e pelas televisões, né, está no final. E está se gerando um novo mundo, que é o mundo onde a pessoa não precisa mais ser passiva. Não quer dizer que ela não vá ser. Quer dizer que ela não é mais obrigada a ser. Antes ela não tinha saída se não ser passiva. E ela só podia ser ativa através desses órgãos organizadores. Bem, nós entramos então na repercussão social desses novos meios de comunicação. E particularmente desses novos meios de comunicação, quando nós dizemos daqueles que possibilitaram a criação e a manutenção de uma rede livre de comunicação. Não fosse a resistência de Stallman, Linus e outros, né, nós teríamos hoje uma internet absolutamente paga. Um Google pago, um Facebook pago, tudo pago. Né? Mas hoje, toda vez que surge alguma coisa paga, surge uma coisa não paga. Ou seja, toda vez que surge um software proprietário com uma tecnologia nova, surge também uma tecnologia nova com software livre. Essa é a grande mensagem da nova forma de existência. A reinserção da pessoa, do indivíduo, na esfera pública. Vejamos. Vamos pegar 2 exemplos para a gente finalizar esse bloco, essa aula, na verdade, essa discussão. O exemplo da praça na Turquia e o exemplo do passe livre em junho de 2013 no Brasil. Na Turquia, por causa que o governo queria mudar, tirar, destruir uma determinada praça, Taksim, se não me engano, o nome da praça, houve um movimento, inicialmente individual, que se espalhou por e-mail, por VoIPs, por grupos de discussões, por redes sociais, de tal forma que se criou uma grande revolta na Turquia.
Isso sem contar, e aqui eu não quero entrar, na questão da Primavera Árabe, onde esses novos meios de comunicação foram importantes, mas aí tem outras questões vinculadas à interferência da CIA, tal, que o espaço é curto aqui para a gente poder discutir sobre isso. Mas no Brasil, em 2012, 2013, houve então as jornadas de junho, que foi de junho até mais ou menos janeiro do ano seguinte. O que aconteceu? O movimento Passe Livre começou uma manifestação em São Paulo que dizia: não é só 20 centavos. Né? Ou um subtítulo que estava ali dentro, submerso, que era O Mundo Sem Catraca. Que obviamente o mundo sem catraca é muito mais amplo do que não é só por 20 centavos. O que não era esperado? Que a ideia de um mundo sem catraca, né, e a ideia então de que era preciso participar e tensionar as esferas públicas e trazer um conjunto de novas propostas e tal, se espalhou de forma que foi impossível para o movimento Passe Livre conter. Ou seja, o movimento saiu fora do controle. E em todo o país, milhares de cidades, pessoas criavam grupos de discussão, criavam grupos em redes sociais e saíram às ruas. Aquele momento era inesperado. E outros momentos inesperados, tal como aquele, acontecerão daqui para frente. Porque as possibilidades dos indivíduos se comunicarem e formarem grupos informais por adesão e participarem e fundarem novas tecnologias, novos pensamentos, novos projetos políticos, né, e deixarem de ser passivo, aumentou de forma exponencial. Ora, o que nós estamos dizendo aqui é que quando nós olhamos o Linux, quando nós olhamos a Fundação de Software Livre, nós temos que ver também um conjunto de coisas onde essas noções que no momento parecem específicas se espalham por outras searas, se espalham por outras formas de vida e de pensamento, a ponto de tornar incontrolável as novas manifestações sociais, que podem tanto se reunir por causa de uma praça, como na Turquia, ou surgir a partir de um movimento específico, como o aumento das passagens em São Paulo, para uma noção e ações muito maiores que implicam em tensionar o Estado e o status quo. Veja que hoje autores, livros, informações que antes eram impossíveis de circularem, exatamente por causa dos filtros que as editoras, as rádios, televisões, os jornais, os estados, os governos, as corporações faziam, hoje essas ideias circulam livremente. Então, o que nós estamos propondo é que se olhe um pouco, não apenas para a questão específica do software, mas para as mudanças que elas estão provocando na sua própria vida, na sua maneira de viver e nas suas noções, nos seus valores. Porque, afinal de contas,
o seu valor de propriedade já não é o mesmo. A sua ideia de comunicação, ou seja, vou escrever um artigo para a Folha de São Paulo, né, e passar lá pelo crivo do editor, que vai editar ou não, né, ou vou escrever um livro, mas vai ter que passar pela editora, essa noção mudou. Você simplesmente vai lá e escreve e sabe que pode tanto ter milhões de usuários como ter só um, mas que você nunca vai saber de verdade. Ninguém sabe o quanto circula uma informação com essas novas tecnologias. E aí, para finalizar, nós queremos produzir uma reflexão. É preciso que os analistas, os sociólogos, os psicólogos, os cientistas políticos, os homens da academia e fora dela, se debrucem sobre essa pulverização da esfera pública. Né? É preciso, então, que a gente olhe que essa esfera pública está exigindo novas formas de governança ou de autogovernança, novas formas de deliberação, incapazes de serem dadas, talvez, por esse tipo de Estado, por esse tipo de representação política que nós temos hoje. Não se trata apenas de olhar e fazer uma crítica à representação, que eu também a faço, mas de compreender que hoje ela é insuficiente diante do surgimento dessa figura, desse espectro, desse antes fantasma, né, e desconsiderado indivíduo, a pessoa realmente existente. A partir de agora, cada um de nós, a cada momento e a cada segundo, tem influência, pode se expressar e sua expressão pode correr mundo e mudar esse mundo. Muito obrigado. Espero que eu tenha dado alguma contribuição. E espero também que isso não pare aqui. Nós todos temos um compromisso com a vida, né? Com o ambiente, com os refugiados, com as guerras, com a saúde, com a educação, com uma vida mais autônoma, de liberdade e de possibilidade individual. Até mais, um grande abraço e saúde e liberdade para todos.